Galera, então como foi comentado antes, vamos agora falar um pouquinho nessa nossa aula sobre quais os principais efeitos da toxicidade de alguns fármacos. Vamos falar de algumas definições, vamos falar das principais reações adversas inerentes ao uso desses fármacos, tá? Peço perdão a vocês, eu estou um pouquinho fanho, dá para perceber pela minha voz. Se por acaso eu tossi durante a aula ou espirrar, é justamente porque eu estou com alguns problemas, estou bastante doente. Então eu peço a compreensão de vocês para isso, beleza? Então vamos nós. De maneira geral, né, os fármacos eles tanto podem ocasionar efeitos benéficos ao organismo, que é a principal utilização desses fármacos, né? A gente espera que eles ocasionem sempre efeitos benéficos aos indivíduos, né, aos seres humanos que estão utilizando, ou mesmo animais. Porém, eles também podem provocar reações indesejáveis. Então nós chamamos essas reações de toxicidade dos fármacos, tá? Então essa toxicidade ela pode ser provinda de quê, tio Rafas? Ela pode ser provinda de uma administração inapropriada. Muitas vezes o cara fez uma administração do medicamento que não era daquela maneira, não era daquela forma. Por exemplo, medicamentos que devem ser administrados por infusão ou por via intravenosa. Então o cara, ao invés de fazer uma infusão, que é quando você vai administrando o fármaco lentamente para evitar essas reações adversas, você acaba administrando o fármaco de maneira muito abrupta, de maneira muito instantânea, fazendo com que as reações inerentes àquele organismo, as reações inerentes àquele fármaco, elas possam ser aumentadas e o risco de toxicidade aumente, né? Pode acontecer por uma ação não seletiva. Tio Rafas, o que seria essa ação não seletiva? Muito simples. O medicamento, muitas das vezes, ele tem uma afinidade por um determinado tipo de receptor. Por exemplo, os receptores beta. E aí, os receptores beta, eles não estão distribuídos apenas naquele local de ação do fármaco. Muitas vezes eles estão distribuídos em outros locais, que também são importantes. Então, às vezes, é necessário que você compreenda essa diferença. Que o fármaco ele pode se ligar àquele receptor, né, de local de ação dele, mas ele pode se ligar ao mesmo receptor, né, ou a receptores parecidos, da mesma família, digamos assim, mas que estão espalhados em outras partes do corpo, o que pode ocasionar um efeito tóxico, tá bom? Ou ainda por uma predisposição genética. Vale lembrar que essa predisposição genética, por exemplo, está relacionada a pacientes que têm deficiência, assim, um exemplo, da glicose 6-fosfato desidrogenase eritrocitária, que é uma enzima muito específica que pode ocasionar anemia específica para pessoas que usam antioxidantes. Eu vou falar um pouquinho disso lá na frente da nossa aula, mas a predisposição genética ela também é importante para que a gente entenda o mecanismo de toxicidade dos fármacos, tá bom? Então olha só, a toxicologia ela utiliza modelos animais e humanos para a verificação correta dos possíveis efeitos tóxicos dos medicamentos. Em ambos os casos, os estudos eles são de extremo controle. Esses estudos têm por objetivos identificar a ativação ou inibição da substância no ponto desejado. Lembra da nossa aula anterior? Clica aqui no izinho, ó, que nós deixamos aqui para você os conceitos do que é feito para o descobrimento de um novo medicamento, né? Quais são as etapas. E em uma dessas etapas, nos estudos clínicos de fase 2 e de fase 3 especificamente, o de fase 1 também, mas o de fase 2 e o de fase 3, você investiga mais a fundo quais as possíveis reações adversas, né? Quais os possíveis efeitos tóxicos daquele medicamento. Então você vai observar se aquele medicamento ele tem realmente uma atividade terapêutica favorável e tem uma baixa toxicidade. Então esses efeitos tóxicos eles são estudados justamente nessa fase do desenvolvimento do fármaco, né? Ou na fase 2, na fase 3. Tio Rafas, mas lá nos slides do senhor, na fase 1 também tinha. Só que na fase 1 a gente vai falar de melhor dose tolerável, ou dose tóxica, ou limiar tóxico, ou limiar terapêutico, beleza? De acordo com a OMS, em 2002, reação adversa ao medicamento, RAM, né? A gente vai falar muito essa terminologia, é definida como qualquer efeito nocivo não desejado, preste atenção nisso, não desejado e não intencional de uma droga que ocorre em doses normalmente usadas no homem para profilaxia, né, no caso prevenção, diagnóstico, terapia da doença ou modificação das funções fisiológicas. Vale lembrar que, embora essa definição seja de 2002,
o que na farmacologia não é tanto tempo assim, né? Essa definição ela já sofreu algumas alterações. Então, o que é que se definia antes por toxicologia? Toxicologia se definia quando um indivíduo ele utilizava a terapia normal do medicamento e essa terapia normal do medicamento ela gerava efeitos adversos, né? Efeitos tóxicos. Então, o que é que a gente diz? Que na prática, a maioria das pessoas e profissionais de saúde, eles denominam de efeito colateral os efeitos que são indesejáveis, desagradáveis, nocivos ou potencialmente prejudiciais. Porém, o termo correto é reação adversa ao medicamento, tá? A gente fala muito de efeito colateral, efeito colateral, efeito colateral, vou falar muito aqui, mas é por uma prática costumeira. A gente vem fazendo isso, né, no decorrer dos nossos estudos, no decorrer da nossa vida acadêmica e do próprio trabalho que a gente tem. Mas o nome correto mesmo que nós devemos utilizar é reação adversa ao medicamento, tá bom? Então é interessante que vocês entendam esses termos, porque muitas das vezes numa prova ou até mesmo num concurso, eles colocam esses termos bem específicos e às vezes os alunos eles têm uma dificuldade de assimilar com aquilo que vocês já sabem, beleza? Então olha só, a definição da OMS ela tem um problema, ela exclui falhas terapêuticas, ela exclui intoxicação intencional ou acidental, né? Pode acontecer os dois, ou o abuso de drogas, além de não incluir efeitos nocivos derivados de erros na administração ou do não cumprimento da terapia medicamentosa. Então veja que todos esses fatores citados, eles foram excluídos dessa definição da OMS. E essa definição ela foi reformulada, né? Então o termo mais apropriado, né, e sugerido pela OMS é evento adverso ao medicamento. Então é um conjunto de práticas, é um conjunto de fatores, é um conjunto de ocasiões que podem aparecer e gerar um efeito maléfico pelo uso daquele medicamento, tá? Já que aquela prática anterior da OMS ela não incluía essas definições, beleza? Então como é que são classificadas, tio Rafas, as reações adversas ao medicamento? Elas são classificadas em 6 tipos, elas vão de A a F. Claro que essas classificações elas vieram do inglês, então eu coloquei aqui para você cada um dos tipos, né, para que a gente pudesse entender de forma bem sintética. Eu vou explanar sobre cada uma delas nos próximos slides, afinal de contas essa é a nossa aula, mas se você quiser ter de maneira bem resumida, né, bem objetiva, o que cada uma dessas reações adversas representa, está nesse slide, beleza? Então as reações do tipo A, que é do inglês augment, elas são aumentadas e estão relacionadas diretamente à dose. Ou seja, quanto maior a dose do medicamento, mais essas reações adversas elas vão aparecer. As reações do tipo B, elas vêm do inglês bizarre. E elas são bizarras, ou seja, não são vinculadas à dose. São reações que aconteceram de maneira inexplicável, tá? O tipo C, ela vem do inglês chronic, que são reações adversas crônicas, relacionadas tanto à dose do medicamento, quanto ao tempo de uso. Claro, se você passar muito tempo utilizando o medicamento com uma dose muito alta, essas reações do tipo C elas podem aparecer e muitas das vezes podem até ser confundidas com reações do tipo A, beleza? As reações do tipo D, elas vêm do inglês delayed e elas têm assim uma tradução, né, de atraso, ou seja, relacionadas ao tempo de uso. O tempo é muito grande e aí automaticamente você apresenta essas reações adversas, mas aqui nós estamos falando em doses terapêuticas, tá? A tipo E vem do inglês end of use, ou seja, término do uso, está ligado à abstinência, são aquelas reações ou efeitos rebotes, né, que nós chamamos de abstinência de alguns medicamentos. As reações do tipo F, ela vem do inglês failure, que é falha inesperada na terapia, que aí existem inúmeras falhas, o paciente não utilizou o medicamento corretamente, o paciente não fez o uso do medicamento daquela forma farmacêutica da maneira correta, e isso tudo pode ocasionar reações adversas a esses medicamentos. Só que tem um detalhe, nem sempre você consegue identificar todas as reações adversas nessas categorias, né? Pois o mecanismo que leva à sua ocorrência muitas vezes é desconhecido. Nós temos reações adversas que são inexplicadas, a gente não consegue entender por que essas reações elas acontecem. Por exemplo, existe um tipo de reação que nós vamos comentar, salvo engano, ela está relacionada a reações do tipo B, que são as pseudoalergias, que você não vê mediadores químicos do seu organismo, como por exemplo a presença de IgE, mas a pessoa apresenta, né, o paciente apresenta reações alérgicas ao uso daquele medicamento.
Então tudo isso entra dentro da classificação dessas reações adversas, e essas reações adversas elas são importantes para que a gente possa entender de maneira bem específica como é que se classifica e como é que você identifica essas reações, beleza? Então no próximo slide eu vou colocar aqui pra gente um quadrinho, tá? Esse quadrinho tem todas essas reações adversas, as características de cada uma dessas reações e os principais exemplos, tá? Então vamos lá. Reações adversas do tipo A. A vem de aumentada, tá? Aqui tá incorreto, mas é aumentada. Quais são as características dessas reações? Elas são comuns, são esperadas e têm baixa mortalidade, ou seja, são reações mais simples, são reações mais tranquilas, que você consegue perceber que foi pelo uso do medicamento e tudo mais. Me dê um exemplo, tio Rafas. Efeitos tóxicos, intoxicação digitálica, por exemplo, o cara tomou muita digoxina, então você vai apresentar uma intoxicação digitálica. Síndrome serotoninérgica com indicadores seletivos da recaptação de serotonina. Por exemplo, um dos representantes da recaptação de serotonina é a fluoxetina, tá? A fluoxetina, ela tem uma característica de que após, por exemplo, a bupropiona também, após 2 semanas depois de uso, durante essas 2 primeiras semanas de uso, você apresenta ali alguns efeitos adversos bem chatos, sabe? Que até alguns pacientes eles param de tomar o medicamento. Mas é interessante que você entenda que esses efeitos adversos, eles são apresentados por conta da dose. Então é uma reação comum e esperada. E a mortalidade dela é super baixa, tá bom? Já as reações do tipo B, que vêm de bizarras, elas são reações incomuns, são inesperadas e elas têm alta mortalidade. Por exemplo, reações imunológicas. Você pode ter uma hipersensibilidade absurda a determinado medicamento. Você aí em casa já deve ter visto que muitas pessoas elas são sensíveis a penicilinas, né, como é o caso da amoxicilina, um exemplo. E muitas pessoas também são sensíveis, né, à dipirona. Então, quando uma pessoa recebe uma administração de um medicamento desse, é por isso que é necessário, por exemplo, quando você toma penicilina benzatina, que é aquela penicilina que a gente conhece como Bezotacil, né? Que na realidade é benzetacil, mas você tomou lá a benzetacil. Por isso que toda vez que o administrador, né, a pessoa que está administrando o medicamento, ela pede que você fique sentada durante 30 minutos para verificar se você vai ter alguma reação, algum tipo de hipersensibilidade àquela substância, beleza? Se você tiver ali, como é uma unidade de pronto atendimento, lembrando que esses antibióticos eles só podem ser administrados em unidades que tenham ali um pronto atendimento, caso você tenha uma hipersensibilidade dessas. Então é necessário que quando você tome o medicamento, você demore um instante para realmente seu organismo, para a gente verificar, né, para o profissional de saúde verificar se você tem ou não uma reação alérgica àquele medicamento e você tem ali um pronto-socorro, beleza? Então são reações bem graves, pode ocorrer aí um edema de glota, enfim, você pode ter aí diversos problemas relacionados à administração do medicamento que apresente uma reação adversa do tipo B, tá bom? As reações do tipo C são crônicas, elas também são incomuns e elas estão relacionadas ao efeito cumulativo do fármaco. Exemplo, supressão do eixo hipotálamo pituitário adrenal pelo uso de corticosteroides. Para quem não lembra, pessoal, os corticosteroides, para quem nunca ouviu falar nessa denominação, o maior exemplo deles é a dexametasona, né? A dexametasona é um corticosteroide, ele é um medicamento que atua diretamente na síntese do ácido araquidônico, né? Inibindo a síntese de fosfolipídio. Salvo engano, ele inibe fosfolipase A2, que é uma enzima que degrada o ácido araquidônico em fosfolipídios, né? E ele também é muito utilizado tanto como atividade anti-inflamatória, já que quando a gente fala da fosfolipase A2, os fosfolipídios eles são quebrados, e esses fosfolipídios, quando quebrados, eles vão para 2 vias, ou a via da LOX ou a via da COX, né? A via da LOX ela vai sintetizar leucotrieno e a via da COX vai sintetizar aquelas ciclooxigenases que são as enzimas inflamatórias. Mas o que é que você precisa saber? Que esses medicamentos, se eles utilizados quando utilizados de forma contínua, eles vão apresentar alguns problemas crônicos. Por isso que geralmente, quando você compra um comprimido desse, ou um medicamento desse, ou toma um medicamento desse, existe um intervalo muito grande de doses. Existe um intervalo de uso. Por quê? Porque se você utilizar ele de maneira muito contínua, você pode ter problemas, principalmente problemas relacionados a problemas como a supressão do eixo hipotálamo, ok? O tipo D, ela vem de demorada, né? Atraso. Então ela é muito incomum e ocorre após o uso do fármaco por algum tempo. Você tomou um medicamento por algum tempo
e depois disso você apresentou uma reação, um tipo de reação adversa ao medicamento bem específica. Então, por exemplo, teratogênese. Existe muito o caso da isotretinoína, que nós vamos comentar também daqui a pouco. A isotretinoína ela não pode ser administrada em pessoas, em mulheres, né, que estão grávidas, porque ela vai interferir diretamente na síntese do tubo neural. Então a criança vai nascer com má formação, ok? Carcinogênese, né, e discinesia tardia. Para quem não sabe o que é discinesia, são distúrbios motores, ok? Distúrbios motores. O cara começou a tomar um medicamento, pensou que não, ele estava com um tempo tremendo. Então também é uma reação adversa do tipo D. Veja que não é muito fácil identificar quais os tipos de reação na prática, tá? A gente também tem que ter muito cuidado, porque às vezes uma discinesia dessa, ela é uma reação esperada, ok? O tipo E é encerramento de uso, ela também é incomum e ocorre logo após a suspensão do uso. Exemplo, síndrome de abstinência por opioides. O cara tomou muito opioide, automaticamente ele vai ter uma síndrome de abstinência. Outra síndrome de abstinência, quando você toma lá esqueci o nome dos caras, muito antipertensivo, muito beta-bloqueador, você também pode ter alguns problemas não de abstinência, mas não abstinência psicológica, mas abstinência relacionada ao mecanismo de ação do fármaco. Outro problema também, quando você toma muito benzodiazepínico, aqueles medicamentos que você conhece, por exemplo, o clonazepam, que são medicamentos muito utilizados, né, que eles vêm tarjados de preto, e eles causam dependência e quando interrompidos de forma abrupta podem ocasionar também as reações adversas do tipo E, beleza? E por último, falha, né? As reações adversas do tipo F. Comum, relacionada à dose, tá? Frequentemente tem como causa a interação medicamentosa. Por exemplo, dosagem inadequada de anticoncepcional oral, do nada o medicamento parou de funcionar. Então isso é uma reação adversa do tipo F, ocasionada por uma falha na administração do medicamento, ok? Já em relação à ocorrência, quando eu falo de muito comum, de raro, de muito raro, como é que a gente identifica essa incidência? Veja bem, a incidência de uma reação adversa ela é classificada como muito comum quando a frequência é maior do que 1 para 10, ou seja, 10%, mais de 10%, 10 ou mais por cento da população que tomou aquele medicamento teve aquela reação adversa, a gente diz que ela é muito comum. Quando é que ela é comum? Quando é que ela é frequente? Quando está entre 1 e 10%. Ok? Entre 1 e 10% a gente diz que ela é comum ou frequente. Quando é que ela é incomum ou infrequente? Quando ela está entre 0,1% e 1% das pessoas que tomaram aquele medicamento. Ok? Quando é que ela é rara? Quando entre 0,01% das pessoas que tomaram o medicamento e 0,1% de pessoas que tomaram esse medicamento apresentaram um determinado tipo de reação adversa, ela é classificada como rara. E muito rara é quando abaixo de 0,01% da população que tomou o medicamento apresentou aquela reação adversa. Vale lembrar, pessoal, que isso são números de porcentagens bem expressivos. Então, imagine que nós temos aí 10 milhões de pessoas que tomaram o medicamento. Então, 10% dessas pessoas, se elas apresentarem aquela reação adversa, a gente diz que essa reação ela é uma reação do tipo muito comum. Já se você tem aí pessoas, 10 milhões de pessoas, 0,01% delas apresentaram uma reação adversa, ou seja, pouquíssimas pessoas, a gente diz que ela é muito rara, ok? Então vamos detalhar aqui para você quais os tipos, né, como é que são classificadas e quais as características de cada reação. Então vamos lá para as reações do tipo A. Elas vão tender a ocorrer em indivíduos que apresentem pelo menos uma dessas características. O que é que você precisa apresentar dessas características para poder apresentar reações do tipo A? Então, eles receberam dose maior do que a apropriada. Veja bem, o termo dose maior. Ou seja, se eles receberam uma dose maior, as reações do tipo A elas são relacionadas à dose. Então, possivelmente, essa reação vai acontecer, ok? Eles possuem metabolização ou excreção lentas. O indivíduo está com algum problema relacionado aos rins, relacionado ao fígado, e você sabe que isso pode acontecer, ok? E terceiro, eles apresentam níveis normais do fármaco, mas possuem inexplicável sensibilidade a ele. Exemplo, hemorragia do trato digestivo por uso de ácido acetilsalicílico. Lembrando, pessoal, que o ácido acetilsalicílico ele não vai agir aqui no trato digestivo, ok? O mecanismo de ação dele é anti-inflamatório, mas o indivíduo que tem uma reação do tipo A, quando ele toma, ele tem ali uma sensibilidade maior nesse trato, ok? Então essas reações elas vão corresponder a efeitos aumentados ou exacerbados de um fármaco
e estão relacionadas à ação farmacológica, o que explica a sua alta incidência. Ou seja, o ácido acetilsalicílico, como ele inibe COX, ele inibe a COX-1 e inibe a COX-2. Ele inibe tanto a inflamatória quanto a não inflamatória. Para quem não lembra, a COX-1, nós vamos falar disso depois, mas a COX-1 ela é importante porque ela desenvolve a proteção mucogástrica. Então, como ele inibe a COX-1 também, o seu estômago fica com essa proteção deficitária, né? O seu canal digestivo fica com essa proteção deficitária e automaticamente o que é que acaba acontecendo, tio Rafas? Acaba acontecendo que o indivíduo apresenta uma sensibilidade maior a ter problemas esofágicos, enfim, gástricos, enfim, beleza? Então, as reações do tipo A, elas estão relacionadas principalmente ao que, tio Rafas? Vamos lá. Primeiro, a sobredose, né, no caso, toxicidade. Exemplo, bradicardia provocada por uso de beta-bloqueadores. Tomou muito beta-bloqueador, a frequência cardíaca caiu muito, tá? Caiu muito. Então, isso é relacionado à dose. Então, a gente não pode considerar que problemas referentes à prescrição e ou administração de altas doses caracterizem RAM, tá? Uma vez que as únicas sobredoses são relativas ou produzidas por fatores farmacocinéticos, ou ainda por alterações na liberação, absorção, distribuição e excreção do medicamento. Muitas vezes o cara prescreve uma dose que não é uma sobredose, não é uma dose alta, mas aí, quando você administra o medicamento, aquela distribuição, os problemas farmacotécnicos daquele medicamento podem ocasionar uma sobredose, ok? Ou por um efeito indesejável. Exemplo, o que eu acabei de falar, a hemorragia digestiva provocada pelo uso de ácido acetilsalicílico. Ou um efeito secundário, está relacionado com uma ação farmacológica diferente da ação do fármaco. Exemplo, os ativadores beta. Um exemplo de ativador beta é o Berotec, né? Que, se eu não me engano, é o bromidrato de fenoterol. Bromidrato de fenoterol. Corrijam-me aí se eu estiver enganado. Tem o bromidrato de fenoterol, tem um atrovente também, que é o... Enfim, esqueci. Eu tomo esses negócios todo dia e esqueço do nome dos medicamentos, tá? Enfim. Então, brometo de patrópio. É o atrovente. Então, olha só. O Berotec é um ativador beta. Então, toda vez que você inala o Berotec ou você utiliza ele por via oral, quando você utiliza o medicamento, ele vai ativar os receptores beta no pulmão, o que vai fazer uma distensão pulmonar, ou seja, o pulmão vai relaxar de maneira mais efetiva, vai haver uma desobstrução bronquiolar, né, uma obstrução dos brônquios, e você vai respirar melhor. Porém, quando ele ativa o beta do pulmão, ele não é seletivo só para o beta do pulmão, ele é seletivo também para o receptor beta que tem no coração, gerando um ataque cardíaco, beleza? E as interações medicamentosas. Tio Rafas, como é que essas interações medicamentosas elas podem ser classificadas? Olha só, nós vamos ter uma aula mais lá na frente, bem lá na frente do curso, sobre interação medicamentosa, né? Vamos falar das principais. Mas essas interações elas podem ser farmacocinéticas, quando uma determinada substância interfere naqueles processos farmacocinéticos que a gente já comentou, né? Absorção, distribuição, metabolização e excreção. Aí nós temos problemas na farmacodinâmica, né? Que é quando você interage, por exemplo, dois medicamentos, eles competem pelo mesmo sítio, enfim, você pode ter aí uma interação do tipo farmacodinâmica. E interações do tipo farmacêutico, exemplo, interações fisicoquímicas de duas ou mais drogas, uma quer lá a outra, uma não se solubiliza, enfim, você pode ter aí, além das interações com produtos não farmacêuticos, por exemplo, com bebidas alcoólicas, com alimentos, então enfim, você tem aí diversos tipos de interação medicamentosa. As reações do tipo B, elas não são associadas com a farmacologia habitual do fármaco, ou seja, são reações adversas literalmente bizarras, relacionadas a mecanismos desconhecidos, né? Então, pode haver diversas causas para a suscetibilidade de um indivíduo, uma vez que se trata de respostas raras, raras e imprevisíveis, ou seja, elas dependem às vezes de pequenas doses, exceto quando se observa comprometimento familiar. Exemplo, uma família inteira apresenta um comprometimento quando suscetível a determinada substância, a determinada droga. Então aí nós temos uma reação previsível, tá? Então eles têm baixa frequência, podem não ser detectadas em estudos de pré-comercialização,
Por que, tio Rafas? Justamente pela minha baixa frequência. Ou seja, podem aparecer apenas depois que o fármaco foi liberado para comercialização. Tio Rafas, me dê um exemplo. Os celecoxibs, né, que eram os inibidores seletivos de COX-2. Esses indivíduos, esses medicamentos, quando eles foram liberados ao mercado, eles foram liberados justamente como a inovação da inflamação. Mas aí percebeu-se que nos estudos de pós-comercialização, eles apresentavam alguns efeitos adversos graves, e isso fazia com que as pessoas elas tivessem um pouco mais de cuidado na hora de utilizar esses medicamentos, ok? As reações de tipo B, elas podem incluir intolerância, né? Quando a gente tem presença de baixo limiar, podendo ter base genética, né? Isso aqui pode acontecer por uma base genética, ou representar o extremo das distribuições populacional de efeitos em uma curva dose e resposta. Lembra que o gráfico ele fica mais ou menos assim, ó, tá aqui o gráfico, aí a gente vai obedecer àquela curva de Gauss, né? Nessa curva de Gauss, as pessoas que têm intolerância, elas não estão aqui na massa da curva, elas estão ou nesse pico, onde nós temos uma baixa incidência, beleza? Ou uma reação idiosincrásica. O que é uma reação idiosincrásica? É aquela que não tem explicação, é inexplicável, não tem característica, você não consegue identificar realmente a ligação entre aquele medicamento e aquela reação adversa que foi apresentada pelo paciente. É inexplicável pela farmacologia conhecida do medicamento e com efeito farmacológico quantitativamente diferente. Ocorre geralmente em uma base genética, beleza? Base genética, na resposta de molécula ao fármaco. Exemplo, deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase eritrocitária. Comentei isso lá no início da nossa aula. Que vai favorecer a anemia em pacientes que usam antioxidantes. Veja bem, ó, aí nós já temos uma característica muito específica. E aí nós entramos dentro desse patamar das reações adversas do tipo B, ok? As reações do tipo B elas também podem incluir alergia, mas aí nós vamos classificar essa alergia de duas maneiras. Não é bem classificar a alergia de duas maneiras, tá? Mas a resposta imunológica ela pode ser tanto imunológica quanto não imunológica. Então a resposta de origem imunológica ela pode acontecer de quatro tipos. Aquela reação imediata, o cara tomou o medicamento, papocou na hora, ficou cheio de pontinhos, se coçando, enfim. Ela é mediada por uma imunoglobulina do tipo E. As reações alérgicas dependentes do sistema complemento, né, que é aquela cascata de ocitocinas, de citocinas, que elas são desencadeadas por um alérgeno, né, e de células efetoras, que são as células citotóxicas, como o linfócito CD8+, e reações do tipo doença do soro, que são mediadas por uma imunoglobulina de memória. Lembre que essas imunoglobulinas, elas têm a IgG, a IgE, a IgA. Então essas imunoglobulinas, eu vou deixar aqui uma aula do Patrick, né, sobre sistema imunológico, que ela é bem importante para você poder entender essas IGs, né? Nós vamos falar delas lá no nosso curso de microbiologia e nós vamos falar dela nos quimioterápicos, elas são muito importantes, tá? Então, mediada por IgG, que é uma imunoglobulina de memória, tá? Ela não é uma imunoglobulina de tratamento agudo, ela é uma imunoglobulina de memória, tá? Vamos lá. Você também pode ter uma alergia mediada por células, liberação histamínica, por exemplo. O macrófago começou a liberar histamina e você automaticamente apresentou uma alergia pela liberação dessa histamina, ok? Pseudoalergias, que são aquelas respostas não imunológicas. Elas parecem imunológicas, mas não são. Então elas simulam uma reação alérgica, mas não comprometem o sistema imunológico. Tio Rafas, e como é que eu vou identificar? Ó, aqui ó, bioquímica, identifica os níveis de IgE, tá? Se os níveis de IgE estiverem normais, significa que aquela resposta é uma pseudoalergia. Se eles estiverem alterados, possivelmente você tem aí uma resposta imunológica desencadeada, ok? As reações do tipo C, elas vão estar diretamente ligadas ao uso contínuo do fármaco, não tem muito o que dizer desses medicamentos. Nefropatia, né, destruição dos rins, dos néfrons, né, por uso de analgésicos, até mesmo alguns medicamentos que são de antibióticos, por exemplo, que são metabolizados no fígado, mas são excretados pelo rim, podem ocasionar essa nefropatia. E elas são todas previsíveis. Geralmente, nos estudos de pré-comercialização, você já tem essas reações bem descritas, ok? As reações do tipo D, elas são aquelas nas quais os efeitos nocivos eles se manifestam a longo prazo,
ainda que seu desenvolvimento possa ocorrer desde as primeiras fases do tratamento. A gente costuma dizer, os livros, né, para preparar a aula eu estava lendo alguns livros, e esses livros eles costumam dizer que essas reações do tipo D, elas são reações que vão ocasionar problemas a longo prazo, né? E você pode tanto ter problemas quando você inicia o tratamento, durante o tratamento ou até mesmo após o término do tratamento. Por exemplo, teratogênese, né? O que é teratogênese? É a capacidade que um fármaco tem de ser teratógeno. Sim, e o que é um teratógeno? Muito simples. Ele vai ter uma capacidade muito grande de ultrapassar a barreira placentária e automaticamente, se a mulher estiver grávida, óbvio, ela vai ter ali, né, para poder ultrapassar a barreira placentária, ela vai ter que estar grávida, ela vai ter ali um mau desenvolvimento do feto. Exemplo, que já comentei, a isotretinoína. Ela ultrapassa a barreira placentária e ela vai afetar diretamente o desenvolvimento do sistema neural, né, do tubo neural do indivíduo, no caso do feto, e aí automaticamente vai gerar problemas no desenvolvimento dessa criança, né? Então, carcinogênese é a capacidade que o fármaco tem de provocar danos irreversíveis ao DNA. Lembrando que esses danos reversíveis, eles vão gerar automaticamente ali problemas diretamente relacionados ao desenvolvimento de novas células. Por quê? Porque você vai ter agora células que vão se reproduzir de maneira desenfreada. Esses danos no DNA, eles vão provocar um impedimento da célula envelhecer, morrer e se renovar, né? Agora a célula vai se multiplicar indefinidamente, automaticamente gerando aí um processo cancerígeno. Tá? Um exemplo disso é a ciclofosfamida. A ciclofosfamida ela tem essa capacidade de ser carcinogênica. Se não me engano, ela gera leucemia mieloide, salvo engano, beleza? E as reações do tipo E, elas estão intimamente ligadas à suspensão da medicação, né? O cara suspendeu o medicamento, o que leva a um efeito rebote. Esse efeito rebote, ele está ligado principalmente à droga psicotrópica, tá? E essa manifestação aqui, esse efeito rebote, ele acontece porque foi abolida ou atenuada pelo tratamento. Então, tipo, o cara lá começou a tomar clonazepam, Rivotril. Ele interrompeu o Rivotril de forma abrupta. Automaticamente ele está começando a ter reações nervosas e psíquicas muito graves. É um efeito rebote que o medicamento impedia que aconteça ou ele atenuava. E como a retirada foi abrupta, automaticamente você teve ali um efeito rebote muito grave. Vale lembrar, pessoal, o seguinte, quando você precisa retirar um medicamento que gera esse tipo de efeito, é necessário, é essencial que você vá fazendo isso de maneira progressiva. Vai tirando aos poucos, reduzindo a dose, até que o organismo possa ter uma nova readaptação fisiológica ao não uso daquele fármaco, ok? Então essas reações dependem de um ajuste do organismo ao fármaco, né, uma adaptação fisiológica. Também pode-se incluir nessas reações certos sintomas que não existiam no início da terapêutica. Exemplo, o cara começou a tomar carbamazepina, né, em pacientes que não são epiléticos. Quando eles usam carbamazepina em longo prazo, eles podem apresentar convulsões quando o tratamento é interrompido de maneira abrupta. O cara está tomando carbamazepina, quando pensou que não, tomou, né, de uso contínuo, longo prazo, automaticamente, quando ele interrompeu de maneira intensa esse uso da carbamazepina, ele começou a apresentar convulsões. E essas convulsões elas foram ocasionadas pela interrupção abrupta do medicamento. Ok? Então, a gente tem que lembrar de algumas coisas em relação às RANs, né? Lembrar que existem fatores determinantes, né, da taxa de ocorrência de uma RAM para cada grupo farmacológico, que são a toxicidade intrínseca, né, cada medicamento tem a sua toxicidade, e a frequência com que se usa. E aqui eu separei para vocês as principais classes onde existe o maior número de RANs. Então, primeiro nós temos os antibióticos, em seguida os quimioterápicos, depois os anticoagulantes, como é o caso da varfarina, agentes cardiovasculares, como é o caso da digoxina, anticonvulsivantes, hipoglicemiantes, anticonvulsivantes, como é o caso da carbamazepina, hipoglicemiantes, como é o caso, por exemplo, da metformina, antipertensivos, analgésicos, antiasmáticos, hipnóticos, antidepressivos e antipsicóticos. Lembrando que, tio Rafas, mas a minha mãe tomou um medicamento, um antipsicótico, e ele apresentou uma reação adversa no primeiro uso. Calma, meu amor, estou falando aqui de um dado epidemiológico, ou seja, os antibióticos eles vão apresentar uma maior taxa de reações adversas quando se estudou de maneira geral, ok?
Outros aspectos que são interessantes nas reações adversas ao medicamento. Associação de medicamentos com produtos que não são farmacológicos. Então, por exemplo, medicamentos mais álcool, medicamentos com alimentos, medicamentos com chás medicinais que não são bem definidos, você acaba apresentando reações adversas não conhecidas e aí vão ser passíveis de classificação, ok? Uma coisa que vocês precisam entender é que essas manifestações de reações adversas, elas podem ser classificadas como agudas ou crônicas. Manifestações agudas são aquelas manifestações que acontecem em horas ou até em dias. E as manifestações crônicas são aquelas que duram dias, meses ou até mesmo anos, ou seja, as manifestações crônicas, elas são de longo prazo. As manifestações agudas, elas são de curto prazo, ok? Pessoal, então essa foi mais uma aula aqui do nosso curso de farmacologia, né? Essa é a nossa aula 4, beleza? Aqui embaixo tem o nosso cronograma do curso, né? Com todas as aulas que são seguintes. Tem também um link para você baixar esse slide, que é muito importante que você baixe, que você faça suas anotações e que qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui nos comentários que a gente responde sempre. Muito obrigado de verdade pelo apoio de todos vocês, pelos likes que vocês estão deixando no vídeo. Muito obrigado pelo incentivo e a gente vai continuar nessa, beleza? Então, muito obrigado, foi boa e valeu!